Efésios capítulo 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Quando eu tinha por volta de 8 a 9 anos de idade, eu admirava meu irmão mais velho. Eu o achava uma pessoa incrível. Ele se vestia bem, tinha um andar diferenciado, tinha um cabelo sem igual. Nos esportes, ele era sempre muito bom. Era mais forte do que eu, mais alto e mais inteligente. Eu o admirava tanto que queria ser parecido com ele. Para isso comecei a lhe observar tudo o que ele fazia, o que ele gostava. Eu me esforcei ao máximo para ser parecido com ele. Comecei a gostar da comida que ele gostava, a me vestir como ele se vestia, a andar como ele andava, a falar como ele falava. Porém, existia coisas que não importava o que eu fazia, jamais seria parecido com ele. Por exemplo, eu não tinha a força dele, eu não tinha a inteligência dele e nem a altura dele. Mas não me senti triste por não ser 100% parecido com ele. Mas aquilo que estava ao meu alcance, eu consegui. Na nossa vida, já passamos a desejar ser parecido com alguém. Talvez ser parecido com seu pai ou mãe, com seu irmão, como foi no meu caso. Talvez você, quando era criança, gostaria de ser um super-herói que você via na TV. O cristão tem alguém a qual ele possa imitar, que é o Senhor. O versículo lido aqui no início é um mandamento que nos é proposto. Vejamos: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Como faço para ser parecido com Deus? Deus está muito acima de nós. Seu padrão de perfeição ninguém pode chegar. Deus não pode pecar. Deus é onisciente, onipresente, onipotente, imutável. Nesses padrões, nenhuma criatura humana consegue se aproximar dele. Mas Jesus, que é o Verbo encarnado de Deus, se revelou a nós em forma humana, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. João testemunhou a respeito dele, exclamando: é sobre este que eu falei, aquele que vem depois de mim está acima de mim, pois já existia antes de mim, pois todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça, porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está ao lado do Pai foi quem o revelou. Em outra parte diz o seguinte: mas todos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhe a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram de linhagem humana, nem do desejo da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Deus se revelou em forma humana para mostrar à humanidade que ele é um ser que deseja ser acessível. Deseja que os seres humanos se relacionem com ele por meio do seu Filho. E somente crendo no Senhor Jesus recebemos a prerrogativa de ser filho de Deus. Quando um homem que é cristão se torna pai, ele deseja muito que seu filho seja parecido com ele. Digo isso não só na aparência física, mas seu caráter, sua conduta e muito mais. O pai, quando alguém recebe um elogio por um bom comportamento do seu filho, dizendo que ele é muito parecido consigo, a vontade daquele pai é saltar de alegria, porque não há nada tão nobre quando se tem um filho de bom exemplo. Precisamos voltar à pergunta já feita aqui: como ser parecido com Deus? Eu poderia dizer várias, mas vou mencionar 3. Em primeiro lugar, leia a Bíblia diariamente. A Bíblia foi um meio que Deus decidiu se revelar ao seu povo. Se quisermos ser parecido com o Senhor, precisamos conhecê-lo. Para isso, tem as Escrituras, para falar o que Deus gosta e não gosta. Lembre-se,
Só podemos imitar aquele quem admiramos. O pastor John Piper, em uma de suas pregações, ele disse o seguinte: ler a Bíblia é mais importante do que respirar. Em segundo lugar, ore diariamente. A oração foi o meio que Deus criou para nós conversar com Ele. Quando juntamos a leitura da Bíblia e a oração, temos duas armas para vencer o mundo. Em terceiro lugar, procure uma igreja bíblica. Lembre-se, congregar é uma ordem da própria Bíblia. Hebreus 10:25 diz o seguinte: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes ademoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto verdes que vai se aproximando aquele dia. Estar reunido com pessoas que compartilham da mesma fé sua te aproximará mais de Jesus. Lembre-se, o próprio Jesus passou a maior parte de sua vida com pessoas.